irmãos, na solenidade desse culto ao Senhor, eu os cumprimento com a graça e a paz de Jesus. Amém. Muito obrigado pela intercessão, pode se assentar. Para mim é um privilégio muito grande estarmos aqui nessa ocasião favorável de culto ao Senhor, para darmos também continuidade à nossa série de sermões bíblicos sequenciais na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje eu quero pregar sobre a gratidão de Paulo pelos Filipenses. Para tanto, abram a Sagrada Escritura em Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 8. A gratidão de Paulo pelos Filipenses. Inclusive, acabamos de cantar um cântico de agradecimento ao Senhor por tudo quanto Ele nos tem feito. Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 8. Todos localizaram? Assim está escrito: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retém meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. Palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, no último sermão foi acentuado que as cartas do Novo Testamento foram organizadas em 3 partes principais, a saber, a abertura da carta, que compreende o remetente, o destinatário e a saudação, o corpo da carta, onde o seu tema é desenvolvido, e a conclusão da carta, o seu encerramento. Na quarta-feira, Adam nos pregou de forma magistral a abertura da carta de Paulo aos Filipenses, que compreende o capítulo 1, versículos 1 e 2, acentuando importantes lições e pungentes aplicações. A partir de hoje iremos expor os versículos 3 ao 11, que falam sobre a oração de Paulo pelos Filipenses. E é interessante que essa oração feita por Paulo em prol dos Filipenses, ela tem 2 aspectos. Primeiro, a gratidão, versículos 3 a 8. Segundo, a petição, versículos 9 a 11. Para a nossa agenda de hoje, iremos expor a gratidão de Paulo pelos Filipenses, versículos 3 a 8. Como era comum em suas cartas, o apóstolo Paulo começa com uma calorosa expressão de gratidão a Deus por algo na vida dos seus leitores. Na carta aos Filipenses não poderia ser diferente. Paulo começa esse parágrafo com uma expressão eucarística: dou graças ao meu Deus. É interessante que essa expressão paulina, dou graças ao meu Deus, é usada por Paulo nas suas cartas cerca de 20 vezes, o que pressupõe a sua gratidão a Deus, inclusive pelos seus irmãos na fé. Mas antes de verificarmos as 2 razões que influenciaram Paulo a irromper em oração gratulatória, faz-se necessário atentarmos para os 2 detalhes igualmente importantes. Primeiro detalhe é que, embora Paulo cite Timóteo no versículo 1 do capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo se dirige aos Filipenses na primeira pessoa do singular. Por exemplo, dou graças ao meu Deus.
Isso expressa, irmãos, o caráter pessoal da carta. Foi uma carta escrita por Paulo aos Filipenses. E nela, Paulo dilata a sua alma e fala de coração a coração. Amém. O segundo detalhe para o qual devemos atentar é que Paulo emprega no versículo 3 um pronome possessivo. Dou graças ao meu Deus. Ele não diz dou graças ao vosso Deus. Ele não disse dou graças ao nosso Deus. Ele disse dou graças ao meu Deus. Isso expressa a intimidade e a comunhão que Paulo tinha com o nosso Deus. No capítulo 4, versículo 19, ele repete: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deveras, embora servo de Jesus Cristo, versículo 1, Paulo desfrutava de uma intimidade sem par com seu mestre, meu Deus. Aleluia. Irmãos, em Atos capítulo 27, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele dá o seguinte depoimento: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele expressa que ele pertencia a Deus e servia a Deus, porque em Cristo ele tinha um privilégio de se dirigir ao nosso Deus como meu Deus. Amém. Embora o Deus seja nosso, através de Cristo, você, em sua individualidade, pode se reportar a Deus dizendo meu Deus. Deus é o nosso pastor, mas em Cristo podemos fazer coro com Davi: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. Através de Cristo temos o privilégio de usufruir, de desfrutar de uma intimidade, de uma comunhão inigualável com o nosso Deus. Posto isso, entraremos a ver as duas razões que levou Paulo a dar graças a Deus pelos filipenses. Razão de número 1, Paulo agradece a Deus pela generosidade dos filipenses. Versículos 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queridos, essa expressão de Paulo, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, é ambígua no original. Pode significar a lembrança de Paulo pelos filipenses, ou a lembrança dos filipenses para com Paulo. Eu particularmente sou partidário da primeira acepção. Paulo aqui está rememorando, Paulo aqui está se lembrando da igreja filipense. E ao se lembrar da igreja que estava em Filipos, o apóstolo Paulo, ele vai externar, ele vai exteriorizar gratidão a Deus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém. A memória que Paulo tinha da igreja fazia ele romper em gratidão ao Senhor. Mas em que o apóstolo Paulo colocou o seu raciocínio? De que o apóstolo Paulo se lembrou? Ora, em Atos capítulo 16, versículos 12 ao 40, nós temos o antecedente histórico da implantação da igreja na cidade de Filipos. E ali nós somos informados que o apóstolo Paulo, com a sua comitiva, empreendia a pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia,
mas o texto diz que o Espírito Santo não lhes permitiu. Paulo então, sem dúvida, se recordava que Deus, através de uma visão, aonde ele viu o homem macedônico que rogava-lhe: passe a Macedônia e ajuda-nos. Sem dúvidas, Paulo se recorda que através dessa visão, Deus o direcionou a que pregasse o Evangelho na Macedônia. Graças a Deus. Paulo, obedientemente, irmãos, foi pregar o Evangelho na Macedônia. Ele prega o Evangelho. Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, ela ouviu o apóstolo Paulo. Deus lhe abriu o coração. Ele e seus filhos creram e foram batizados. Amém. Sem dúvidas, Paulo se recordava disso e mais. Essa mulher, ela era benevolente, era generosa. Ela hospedou Paulo e os seus companheiros na sua casa. E na sua casa, Lídia sediou a primeira igreja em solo europeu. Sem dúvidas, Paulo dava graças a Deus ao se lembrar de Lídia e da sua generosidade. Maravilha. Mas sem dúvidas, Paulo também se lembrou daquela jovem que era possessa por um espírito imundo de adivinhação. Paulo expeliu aquele espírito e aquela jovem foi liberta, ainda que resultou em açoites e aprisionamentos. Sem dúvidas, Paulo se recordava disso. Mas sem dúvidas, Paulo também se recordava da salvação do carcereiro e da sua preciosa família. Maravilha. Lendo o capítulo 1 de Filipenses, versículo 19, nós somos notificados que a igreja filipense orava por Paulo, para que Deus o salvasse, para que Deus o libertasse da prisão. Sem dúvidas, isso o apóstolo Paulo trazia em sua memória. Mas sobretudo, irmãos, o apóstolo do Senhor se recordava da generosidade, da benevolência daquela igreja, em enviar a ele donativos, recursos financeiros para a sua manutenção. Amém. Em Filipenses 2:25, o apóstolo Paulo, ele registra que a igreja filipense enviou a ele um mensageiro chamado Epafrodito para prover as suas necessidades. Amém. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 14 e 15, Paulo registra que a igreja filipense, ela tomou parte da sua aflição, e somente ela empreendia recurso financeiro para sustentá-lo. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 16, o apóstolo Paulo registra que quando ele estava em Tessalônica, a igreja filipense lhe enviou 2 vezes recurso financeiro. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, quando Paulo estava em Corinto, os macedônios que abarcavam os filipenses enviaram a ele mais uma oferta para a sua sustentação. Não para por aí. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 5, quando os pobres da Judeia estavam passando por penúria e privação, os irmãos da Macedônia e os filipenses, eles levantaram uma oferta generosa e sacrificial. Ao falar de uma igreja generosa, precisamos ter em mente a igreja filipense. Paulo se recordava da sua generosidade, e em face disso, ele dava graças a Deus. Glória a Deus. Essa, irmãos, era uma igreja muito generosa, e Paulo dá graças a Deus por ela. Obrigado, Senhor. Queridos, isso é muito significativo para a nossa meditação. Permitam-me uma pergunta reflexiva nessa hora. O seu pastor, nas suas orações, ele pode dar graças a Deus pela sua vida? Ou ao se lembrar de você, é razão de dor e tristeza para o seu coração? Paulo rememorava a generosidade da igreja e despontava em gratidão ao seu Deus. Que nessa noite, prezado irmão,
você seja encorajado pela Sagrada Escritura a viver como cidadão do céu no mundo de tal maneira que quando o seu líder, o seu pastor, for orar por você, ele possa se recordar de você e dar graças a Deus como fez o apóstolo Paulo. Amém. Em Hebreus 13:17, irmãos, nós somos relembrados de uma verdade muito pertinente. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam sobre vossa alma, ou por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando a igreja é desobediente às orientações bíblicas pastorais, o pastor vai velar pela sua alma, não com alegria, mas com tristeza, com consternação. Quando vocês obedecem à palavra pregada pelo vosso pastor, você encoraja o vosso pastor a velar por sua alma, não com tristeza, mas com alegria, com gozo na alma. Aleluia. Glória a Deus. Faça o seu pastor se lembrar de você e dar graças a Deus, e não ser tomado de profusa tristeza. Mas é interessante, irmãos, Obrigado. que o apóstolo Paulo, ele usa a expressão todas aí. Olha o versículo 3: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Nós podemos resumir da seguinte maneira: Paulo dava graças a Deus todas as vezes que se lembrava de todos aqueles irmãos em todas as suas orações. Mas no versículo 4 nós temos aí a resposta de Paulo, o resultado de Paulo dar graças a Deus pela benevolência daquela igreja. Ele se lembrava, dava graças a Deus, e como resultado ele orava incessantemente. Versículo 4: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas orações. Irmãos, Paulo orava pelos filipenses. A igreja era muito generosa. Ele se lembrava, dava graças e orava. E é interessante que ele emprega aqui duas palavras, que é a tradução de uma só palavra no grego. É a palavra oração e a palavra súplicas. Com essas duas palavras, que é a tradução de uma só palavra no grego, Paulo quer realçar a intensidade com que ele orava pelos filipenses. Ele não orava pelos filipenses bocejando. Ele não orava pelos filipenses com marasmo, com frieza. Não, ele orava com intensidade. Ele orava com profundidade. Ele se lembrava, dava graças e com intensidade ele orava. Glória a Deus. Mas além de orar com intensidade, ele orava com alegria, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Além de orar com intensidade, orava ele com alegria. Eu disse a vocês domingo passado que a palavra alegria e seus cognatos aparecem 16 vezes nessa carta. E aqui o apóstolo Paulo, ele se alegra, ele se regozija em orar pelos filipenses. Ele não orava a contragosto, ele não orava com pesar, ele não orava simplesmente para cumprir uma mera obrigação e responsabilidade. Ele tinha gozo, ele tinha regozijo, ele folgava enquanto orava pelos filipenses, ele intercedia com alegria. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Se você não sabia, guarde isso. É sua responsabilidade como cristão orar pelos seus amados na fé. Paulo corrobora esse fato em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito,
vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É dever meu, é dever vosso orarmos em prol de todos os irmãos na fé. Amém. Mas ao olharmos para Paulo, somos incentivados a orarmos não com pesar e tristeza, mas orarmos com alegria. Amém. Embora alguns irmãos que nos entristecem muito, nós oramos e parece que nos falta essa alegria. Como orar por aquele irmão que dá tanto trabalho na obra de Deus com alegria? Aqui fica o alerta para nós. Nós devemos viver como cidadão do reino no mundo, de tal maneira que não só o pastor dê graças a Deus quando se lembrar de nós, mas de tal maneira que como cada irmão nosso, quando cada irmão nosso se lembrar de nós, eles possam orar com alegria. Amém. Obrigado, Senhor. No versículo 5, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a gratidão pela generosidade sinalizada no versículo 3, essa benevolência da igreja era uma cooperação no Evangelho. À medida que a igreja se preocupava com Paulo, orava por Paulo, investia em Paulo, a igreja filipense estava cooperando no Evangelho. Alguém já disse com sabedoria que missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. O fato da igreja assistir o apóstolo do Senhor equivale a uma cooperação no Evangelho. Amém. Olha aí o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa preposição pela liga a gratidão no versículo 3 com a alegria do versículo 4 e pode ser traduzida da seguinte maneira: pela devida cooperação no Evangelho. A maneira que a igreja procedia na obra de Deus para com o apóstolo de Deus era, irmãos, uma devida cooperação no Evangelho. Glória a Deus. Essa palavra cooperação aqui é a tradução da palavra grega koinonia. Vamos falar juntos no tempo 3? 1, 2, 3. Koinonia, que significa sociedade, coparticipação, companheirismo, parceria. Essa igreja, ela cooperava com a obra de Deus. Essa igreja, ela participava, cooperava no Evangelho. Graças a Deus. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o simples fato da igreja ajudar Paulo equivale a uma cooperação no Evangelho. Quando você, filho de Deus, coopera na obra de Deus, seja com a sua oração, seja sendo ativo, seja com a sua contribuição financeira, você está cooperando no Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Nas palavras de João, em 3 João, versículo de número 8, ele diz: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Para João, hospedar o mensageiro do Evangelho e ajudá-lo financeiramente equivale a ser um cooperador da verdade. Agora imagine comigo, nós que outrora estávamos perdidos, fomos feitos santos em Cristo Jesus, e pela nossa cooperação na obra de Deus seremos cooperadores da verdade. Aleluia. A verdade que um dia transformou a minha e a sua vida, você se torna cooperador dessa grande verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso deve nos encorajar a sermos ativos na obra de Deus. Devemos orar pela igreja de Deus, pelos pregoeiros de Deus. Devemos contribuir financeiramente com a obra de Deus. Se vocês não sabem, guardem isso. Quando nós, na qualidade de cristãos, contribuímos financeiramente com a obra de Deus, nós estamos cooperando no Evangelho. Estamos sendo cooperadores da verdade. Deus seja louvado. Porque o vosso pastor, por exemplo,
ele é auxiliado com os fundos arrecadados aqui na igreja. E quando vocês contribuem financeiramente, você coopera comigo que prega o Evangelho. Ensino a igreja, treino a igreja, conforme Efésios 4, 11 e 12, aqui vocês também preguem o Evangelho. E a Bíblia Sagrada é categórica ao dizer acerca da obrigação da igreja no que diz respeito ao sustento pastoral. Paulo era sustentado pela igreja filipense. E a Bíblia confirma esse fato? Obviamente sim. Ouçam 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém. Paulo, em Gálatas 6,6, ele disse àquela igreja amada: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz o apóstolo do Senhor, que Deus, irmãos, ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então você quer ser um cooperador no Evangelho? Você quer ser um cooperador da verdade? Então seja ativo na obra de Deus, ore pela obra de Deus e contribua de acordo com a sua prosperidade. Amém. Mas a partir de quando os filipenses, eles cooperaram no Evangelho? Paulo aqui está escrevendo essa carta 10 anos depois que a igreja foi plantada. E esses irmãos passaram a cooperar com o Evangelho quando? O texto é claro: desde o primeiro dia até agora. Irmãos, isso quase me fez chorar. Porque desde o dia que o Evangelho chegou em Filipos, até 10 anos depois, quando Paulo escreve essa carta, aqueles irmãos estavam cooperando no Evangelho. Glória a Deus. Graças a Deus. Eles eram tão ativos na obra de Deus. A participação ativa dos filipenses no Evangelho começou na sua conversão. Eles não esperaram amadurecer para participar. Desde o primeiro dia, desde o dia da conversão deles em diante, eles cooperavam no Evangelho. Graças a Deus. Novos convertidos, primeiro dia de conversão, 10 anos se passaram e aqui está os filipenses cooperando com o Evangelho de Deus. Maravilha. Você pode ser novo convertido, você pode se converter hoje, e a partir de hoje mesmo, você pode passar a ser um cooperador no Evangelho. Aleluia. Aleluia. Amém. Então essa é a primeira razão pela qual Paulo deu graças a Deus, pela generosidade dos filipenses. Generosidade essa que é chamada de cooperação no Evangelho. Agora, irmãos, nos versículos 6 ao 8, temos a segunda razão pela qual Paulo deu graças a Deus pelos filipenses. Paulo agradeceu a Deus pela ação contínua na vida dos filipenses. Os filipenses eram generosos, eram engajados na obra de Deus. Sabe por quê? Porque eles eram cidadãos dos céus, vivendo no mundo. Amém. E isso tem tudo a ver com o tema dessa carta: vivendo no mundo como cidadão do céu. E eles, pelo fato de contribuírem, de estar engajados na obra de Deus, já expressava a cidadania celestial. E eles seguiriam refletindo a cidadania celestial. Sabe por quê? Porque Deus começou uma obra na vida deles, e Deus iria completar até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo aqui está dando graças a Deus pela sua ação, pela sua obra contínua na vida dos filipenses. E é interessante que Paulo aqui, irmãos, expressa a sua convicção, a sua certeza, a sua confiança, tendo por certo isto mesmo. Ele está tomado de certeza e de convicção, que aquele que em vós começou a boa obra. Obrigado, Senhor. Embora Paulo foi um instrumento usado por Deus para pregar os filipenses, Paulo reconhece que quem começou a boa obra não foi ele, mas foi o próprio Deus da sua obra. Que é aquele que em vós começou a boa obra. Esse verbo aqui, começou, é traduzido aqui em Gálatas 3:3 e se refere à salvação em si. Então essa boa obra que Deus começou é a obra da salvação. Deus iniciou uma obra com a regeneração na vida dos filipenses, e Ele, meus irmãos, irá concluir até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso deve alegrar o nosso coração, sabe por quê? Porque Deus também começou em nós uma boa obra, uma obra salvadora, e Ele está encarregado, segundo a Escritura, de aperfeiçoar, de completar essa obra até o dia de Jesus Cristo, até o dia que Jesus voltar, ou nós fecharmos os nossos olhos. Deus estará agindo em nós. Amém. Deus estará operando em nós. Por isso que Paulo dá graças a Deus pela ação contínua de Deus na vida dos filipenses. É um Deus zeloso que começa algo conosco e vai até o fim. Amém. Isso nos ensina, portanto, que nós devemos ter em nossa mente de forma cristalina que Deus, Ele vai, meus irmãos, nos preservar até o fim. Amém. A maneira de viver nessa igreja, o estilo de vida, a contribuição generosa. Ao olhar de Paulo, aqueles irmãos eram salvos, e Deus iria completar essa salvação até o dia do Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor Jesus Cristo é mencionado aqui nessa carta 6 vezes, porque Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, essa salvação que teve início na nossa conversão terá o seu ápice, o seu apogeu. Nós seremos transformados, conforme o capítulo 3, versículo 21, a semelhança de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Nada nem ninguém pode impedir a obra de Deus na vida do seu povo. Amém. Não tem homem na terra, não tem demônios nos ares capaz de embargar a obra que Deus iniciou na vida do seu povo. Amém. Temos aqui, irmãos, um ensinamento acerca da segurança dos santos. Aqueles que alcançaram benevolência, salvação em Cristo, serão preservados até o dia de Jesus Cristo. Pode vir tentação. Nós somos incentivados não a ficarmos inflados, mas somos incentivados a sermos tomados de humildade. Eu não merecia, eu não mereço, mas Deus graciosamente iniciou em mim uma boa obra salvadora, e Ele está se responsabilizando a aperfeiçoar em mim essa obra. Ele vai cumprir a risca, Ele vai concluir, haverá um desfecho. Ele é fiel para terminar em mim aquilo que Ele começou. Glória a Deus. Deus está com o seu povo. Acerca das suas ovelhas, Jesus disse em João 10:28, parte final: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Os crentes estão seguros nas mãos de Jesus Cristo. Você está seguro nas mãos do nosso Redentor. O diabo só pode tocar em você se Deus permitir de outra sorte. Você está seguro, você é preservado pelo Criador dos céus e da terra, aquele que te amou, te salvou e cuida de você. Aleluia. Glória a Deus.
Eu creio que vocês se lembram de Romanos 8, 38 e 39, disse Paulo: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode te separar de Jesus Cristo, porque Ele te amou primeiro, Ele te salvou com braço forte, mão estendida. Não tem presente, porvir, altura, profundidade, não tem anjos, principados, potestades. Você é propriedade dEle, você pertence a Ele. E Paulo dá graças a Deus pela ação contínua de Deus na vida dos filipenses. No versículo 7, irmãos, Paulo ele mostra que ele não estava errado. Essa certeza, essa convicção que Paulo tinha, que Deus começou e iria finalizar uma obra na vida dos filipenses, ele tinha razão em dizer, olha o versículo 7, porque tenho por justo sentir isso de vós todos. E essa certeza que eu tenho, essas convicções que eu tenho, que Deus ele vai concluir uma obra iniciada na vida de vocês, essa convicção não é debalde. Como tenho por justo sentir isso de vós todos. O que Paulo via na vida dessa igreja, da conversão até agora, lhe dá razão para ter convicção que Deus salvou os filipenses e iria completar a salvação até o dia de Cristo. E ele dá uma razão interessante: porque vos retenho em meu coração. Paulo aqui, irmãos, começa a abrir sua alma para com os filipenses. Eu retenho vocês aqui, no meu coração. Graças a Deus. Pois todos vós fostes participantes da minha graça. Aqueles irmãos de fato eram colaboradores fiéis do apóstolo do Senhor. Eles comungavam da mesma graça. Aqui não é a graça salvadora, é a mesma graça que Paulo desejou no versículo 2. Graça é uma capacitação para viver diariamente a vida cristã como cidadão do céu. Eles comungavam com Paulo dessa graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Tanto, irmãos, no fato de Paulo estar preso, como na defesa e confirmação que Paulo fazia do Evangelho, na prisão ou fora da prisão. Aqueles irmãos participavam com Paulo. Agora no versículo 8, para finalizar, o apóstolo Paulo registra a intensa saudade que ele tinha dos filipenses. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo aqui registra as saudades intensas que ele tinha no coração dos filipenses, e ele invoca a Deus por testemunho. Paulo faz isso algumas vezes, quando a ocasião exigia, e aqui ele quer deixar claro os seus sentimentos para com os filipenses. Ele não quer encobrir nada, ele não era fingido, ele não era mentiroso. Deus era testemunha e conhecia o seu coração das saudades que Paulo tinha dos filipenses. Irmãos, essa palavra saudade, ela é profunda. Ela expressa uma saudade intensa, profunda. 10 anos depois, Paulo está escrevendo a carta, mas a paixão, a amizade, a saudade era patente no seu coração. Ele faz questão de deixar evidente isso para os filipenses. E ele diz mais: entranhável afeição de Jesus Cristo. Essa palavra, irmãos, entranhável, se refere literalmente aos órgãos internos, os quais são a parte do corpo que reage à emoção intensa. Naquela época, essa expressão entranhável era usada para se referir às entranhas, às tripas. Eu não sei se acontece com você, mas quando você fica muito emocionado, dá um frio na barriga, parece que o sentimento é refletido em nosso estômago. Quem ia sentir isso?
Até mesmo em entrevista de emprego, você fica apreensivo e reflete algumas das emoções na barriga. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho muita saudade de vocês. Entranhável, intensidade. Essa expressão aqui, irmãos, reflete um amor que envolve todo o ser da pessoa. Paulo está dizendo: eu tenho muita saudade de vocês. Eu amo vocês, mas é um amor tremendo, é um amor intenso, é uma afeição, entranhável afeição em Jesus Cristo. Paulo, irmãos, ele deixa claro aqui para os seus amigos que ele os amava. Ele amava os filipenses tal como um pai ama o seu precioso filho. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, Paulo tinha duas opções: ou ele iria preferir morrer e estar com Jesus, o que é muito bom e melhor, ou então viver e servir os filipenses. Imagine qual foi a decisão de Paulo. Paulo amava tanto esses fraternos que ele preferia ficar vivo para servi-los. Vejam comigo Filipenses 1, 23 e 24. Mas julgo mais necessário, não, 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Irmãos, Paulo está cônscio que ele tem a opção: ou ele prefere morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, ou ele fica vivo para servir os irmãos. A opção dele é: eu prefiro ficar vivo por amor de vocês. Paulo amava intensamente essa igreja, esses amados irmãos. Aleluia. Em Filipenses 4:1, ele se dirige assim a esses filipenses: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Para Paulo, esses irmãos era alegria e coroa para ele. Queridos, à luz desse texto que nós expomos nessa noite, eu quero fazer 3 aplicações. Primeira aplicação: nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida do seu povo. Amém. Que devemos dar graças a Deus, todos nós estamos cientes. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas a semelhança do apóstolo Paulo, nós devemos dar graças a Deus pela sua ação contínua na vida do seu povo. Das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 9 delas Paulo começa assim: dou graças ao meu Deus. Paulo agradecia a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo. Nós, irmãos, precisamos proceder assim. Nós devemos agradecer a Deus em nossas orações pela salvação dos nossos irmãos. Nós devemos agradecer a Deus pela preservação dos nossos irmãos. Nós devemos agradecer a Deus porque Deus ele está completando a sua obra na vida dos nossos irmãos. Nós devemos dar graças a Deus porque Deus tem abençoado os nossos irmãos em vários aspectos. Até quando Deus é benevolente e dá uma bênção material para o irmão nosso, a nossa postura como cristãos é darmos graças a Deus. Amém. Porque Deus está agindo na vida dos nossos irmãos segundo a sua misericórdia. Isso mostra, irmãos, que não deve haver em nosso meio, em nosso coração, lugar para ciúmes e invejas. Se Deus tem abençoado os nossos irmãos, louvado seja o seu nome. Amém. Nós devemos ser tomados de uma gratidão profunda, porque é Deus que está agindo pelos nossos amados irmãos. Amém. Obrigado, Senhor. Se porventura você tem dificuldade nessa área, ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dos seus irmãos, seja tomado com essa convicção nessa noite. Nós precisamos ser gratos a Deus também pelos nossos irmãos. Amém. Segundo lugar, irmãos,
nós devemos ser cristãos generosos. A generosidade é uma marca típica na vida do povo de Deus. O povo de Deus, na história, na Bíblia, é marcado pela generosidade. Vocês viram como essa igreja foi generosa? Essa igreja tinha liderança, ela contribuía na igreja local, mas mesmo contribuindo na igreja local, os irmãos, eles empreendiam donativos para o apóstolo Paulo. Era uma igreja generosa, benevolente. Irmãos, nós, à semelhança dos filipenses, não devemos viver prendidos às coisas dessa vida. Amém. Nós somos cidadãos dos céus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14 está escrito: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Nós devemos nos desprender das coisas dessa vida e dentro da nossa condição devemos ser cristãos generosos. Por vezes Deus permite que você saiba, que você tome conhecimento que alguns dos seus irmãos estão precisando de você. E às vezes você tem condição para ser generoso, mas você fecha o seu coração, você fecha as suas entranhas. Queridos, o nosso cristianismo precisa ser demonstrado em atos concretos. O nosso cristianismo não deve ser apenas na cabeça, deve ser convertido em ações genuínas. Em Gálatas 6,10 diz o apóstolo Paulo: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Nós, como crentes, devemos ser generosos, devemos fazer o bem a todos, mormente, principalmente pelos nossos irmãos na fé. Amém. Algum dia você tomou conhecimento que o irmão seu está precisando de você, você fechou o seu coraçãozinho? Com esse texto que nós expomos essa noite, nós somos fomentados, influenciados a sermos cristãos generosos. Amém. Seja um filipense do Senhor Jesus na cidade de Eunápolis. Amém. Glorifique o Senhor, seja benevolente. Amém. Terceira e última aplicação: devemos zelar das boas amizades. Se você quer aprender mais acerca da amizade ideal, ouça ou leia o sermão que Aaron nos pregou nesse ano acerca da amizade. Mas o que eu quero acentuar para vocês agora é que nós devemos zelar das boas amizades e amizades cristãs. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, mesmo distante, ele está preso, mas ele abre o seu coração. O distanciamento geográfico não foi capaz de minimizar a amizade de Paulo com os filipenses. Maravilha. Queridos irmãos, uma boa amizade é para todo tempo. Amém. A esse respeito, Salomão disse em Provérbios 17:17: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Paulo está preso, Paulo está trancafiado, mas ele tinha uma boa amizade com os filipenses, e aquela amizade era tão real, era tão profunda, que os irmãos não se esqueciam dele, e ele também não se esquecia dos irmãos, apesar, a despeito do distanciamento geográfico. Glória a Deus. São amigos. Paulo, ele abre o seu coração. Queridos irmãos, nós devemos zelar das boas amizades. Todos cristãos, irmãos na fé, são candidatos a serem nossos amigos, mas entre os nossos irmãos sempre tem aqueles que por uma razão ou outra sobressaem e se tornam grandes amigos, e nós precisamos zelar da amizade cristã. Você zela da amizade que você tem? Como você tem investido em sua amizade? Ao olharmos para a carta de Paulo aos Filipenses, somos tomados, irmãos, de uma consciência maravilhosa. Independente da distância física, a amizade verdadeira é para todos os momentos. Não só no momento de bonança, de churrasco, mas no momento de dor e dificuldade e tribulação. Amigos ideais devem ser zelados, e nós devemos zelar de uma boa amizade.
Você não pode deixar a sua amizade correta, ideal, por causa dos problemas, por causa do distanciamento. Devemos, como Paulo, abrir o nosso coração. A amizade é uma bênção, irmãos, do Senhor Jesus. Você chora no ombro dele, você conta a sua vida para ele, pede conselho, e sabe que o que você falou para ele não vai sair dali, ele vai te ajudar. Ele é o seu amigo. Amém. Ele vai te amparar. Ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. Ele vai te abraçar. Aleluia. Pela graça de Deus, Deus vai usá-lo de tal maneira que você vai abrir o seu coração, vocês vão se ajudar e o nome de Deus será glorificado, porque há na terra amizade saudável, sim. Aleluia. Glória a E Deus. nós precisamos selar. Que Deus nos abençoe.